Nós confiamos mais na nossa religiosidade do que em Deus. Nós confiamos mais na nossa tradição, na nossa história, nos nossos rituais, nas nossas conferências. Confiamos mais no nosso pastor. Aí eu vou falar, não, esse é confiar mais no pastor, a gente não faz isso não. Hoje, nós não apenas seguimos com a série no livro de Jeremias, a última do ano, hein? Como também será a terceira mensagem, prometo que última, apenas no capítulo 7 e no comecinho do capítulo 8. Talvez seja bom comentar que isso pode acontecer quando nós estamos lendo a palavra de Deus. Às vezes nós vamos avançando na leitura da Bíblia como que de uma maneira assim panorâmica. Ao ler uma grande porção da mesma, e assim vamos ganhando essa perspectiva do grande panorama da palavra de Deus, de uma grande narrativa, de uma história fascinante que nos prende a atenção, e ao ler os trechos longos, ou mesmo toda a Bíblia, né, por exemplo, ao longo de 1 ano, de 2 anos, nós ganhamos algo importante, né, que é esse entendimento do caráter de Deus através de um passeio, né, uma exploração de toda a história narrada, encontrada ali nas Escrituras. Isso é bom, é muito bom. Ao mesmo tempo, também pode acontecer outra experiência, que é aquela que quando nós estamos lendo a Bíblia, nós ficamos atascados. Sabe aquilo de um tronco descendo o rio, né? E ficou ali enganchado numa curva? Quando topamos com uma passagem, um trecho, ou mesmo um versículo, e aí nós voltamos a ele. Dia após dia, oramos, perguntamos ao Senhor, o que o Senhor está nos dizendo aqui? O que o Senhor está me dizendo aqui? Fala, Senhor. Ou talvez a pergunta possa ser, por que essa passagem me incomodou? Por que ou como essa passagem me consolou, mexeu comigo? E assim nós também ouvimos a voz de Deus ao nos determos em uma passagem da Bíblia por mais tempo. Não tem método mais santo nem menos santo aqui nessa aproximação, tá bom? O que tem é a atitude certa do nosso coração, quando nós nos abrimos, buscando, ouvindo e respondendo a palavra do Senhor nas nossas vidas. Assim, ainda que, confesso, eu não tinha planejado isso ao princípio, nós ficamos meio atascados aqui no capítulo 7. Em outras partes do livro de Jeremias, nós faremos assim, como já fizemos entre o capítulo 4 ao 6, faremos voos mais panorâmicos. Mas aqui, talvez por conta do Senhor ter mexido muito com o pregador desse capítulo, eu vou pedir a paciência de vocês ao parar um pouquinho mais e assim nós vamos ver juntos, numa última mensagem, o que Deus ainda está nos falando nesse capítulo de Jeremias. Nós vamos ler juntos agora, no capítulo 7, dos versos 22 ao 26. No capítulo 7, nos versos 22 ao 26. Diz assim, quando tirei seus antepassados do Egito, não eram ofertas e holocaustos que eu queria deles. Esta foi minha ordem. Obedeçam ao que digo, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Façam o que ordeno, e tudo lhes irá bem. Meu povo, porém, não me deu ouvidos. Continuaram a fazer o que bem queriam, e a seguir os desejos teimosos do seu coração perverso. Andaram para trás, em vez de avançar. Desde o dia em que seus antepassados saíram do Egito até agora, continuo a enviar meus servos, os profetas, dia após dia. Meu povo, porém, não me deu ouvidos. Foram ainda mais teimosos e desobedientes que seus antepassados. E vamos ler também o comecinho do capítulo 8, quando diz assim, naquele tempo, diz o Senhor, os inimigos abrirão as sepulturas dos reis, dos oficiais de Judá e os túmulos dos sacerdotes, dos profetas e dos habitantes de Jerusalém. Espalharão os ossos no chão, diante do sol, da lua e das estrelas,
os deuses que meu povo amou, serviu, seguiu, buscou e adorou. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela tua palavra. Nós reconhecemos que a tua palavra, através do teu servo Jeremias, assim como foi um tesouro e palavra do Senhor para o teu povo no passado, também é tesouro e palavra especial do Senhor para nós hoje. Assim nós oramos que o mesmo Espírito que inspirou Jeremias no passado esteja presente com a gente hoje, quando ouvimos mais uma vez a tua palavra, quando buscamos entendê-la, que possamos receber em nosso coração e nossas vidas e nos abrimos para a transformação que o Senhor quer fazer em nós. Através da tua palavra, oramos no nome de Jesus. Amém. Nas duas mensagens anteriores nesse capítulo, nós focamos primeiro numa verdade dura, difícil, né, sobre a injustiça que as pessoas viviam e a raiz daquele problema. Que era com a sua desobediência, eles estavam experimentando que andaram para trás em vez de avançar. Andaram para trás em vez de avançar. Depois, na segunda mensagem desse capítulo, nós buscamos prestar atenção nas palavras do profeta, já com um enfoque mais positivo no tema, que foi esse enfoque do ouvir a Deus. E com isso nós buscamos aprender como eles, naquela época, poderiam ouvir melhor a voz de Deus. E nós, hoje também, em especial na sua palavra. Hoje nós concluiremos observando algo mais que lhes acontecia e que os levava a não ouvir a Deus e a andar para trás em vez de avançar. Isso tem a ver com a pergunta que fazemos no título da mensagem de hoje. Em que ou em quem confiamos? Em que ou em quem confiamos? Na pastoral que vocês receberam nessa semana, bom, quase todos, alguns, né? Outros parece que tiveram dificuldade porque o WhatsApp não estava funcionando, não estava cooperando, né? O inimigo estava operando no WhatsApp dessa semana. Mas na pastoral que esperamos ter alguns, né, recebidos, se não, peço aí que a gente tenta reencaminhar, compartilhar de novo. Nós, os pastores, comentamos algo sobre isso da espera, ou da confiança naquilo que esperamos. Como estamos na época do Advento, que no calendário cristão são essas semanas que antecedem a data da celebração da chegada de Cristo no nosso meio, né? Pode ser, sim, adequado que nos perguntemos outra vez onde estamos depositando a nossa confiança. Aqui no texto da pregação de Jeremias no templo, descobrimos algo importante. Descobrimos que havia a tentação de confiar no passado, em sua própria religiosidade, em si mesmos e em seus ídolos. Todos esses temas estão como que entrelaçados aqui na trama, e lamentavelmente também nas nossas próprias vidas. Eu faço divisão por pontos aqui mais por uma questão didática, para que nós prestemos atenção a cada um. Vejamos então em que eles eram tentados a confiar. Primeiro, confiar no passado. Muitas coisas boas já haviam acontecido com eles. De uma certa maneira, muitas vitórias. 2 vezes o Egito é mencionado, no versículo 22, no versículo 25. O lugar do qual eles tinham sido libertados de maneira milagrosa pelo Senhor. Jeremias também lhes fala de Siló, do verso 12 em diante. E aí ele fala do passado, aqui quando eu falo de Siló, mas talvez aqui até em um tom de alerta. Porque Siló era o lugar do primeiro altar, do primeiro tabernáculo consagrado ao Senhor. Era, nas palavras aqui em Jeremias, o primeiro lugar, Deus falando, onde coloquei a tenda que levava o meu nome. A Arca da Aliança havia estado ali por um tempo, havia sido um santuário importante para as tribos de Israel, quando não havia ainda Jerusalém. Era um lugar onde Samuel havia crescido, esse profeta tão importante na história e na formação do povo e do reino. Séculos antes do templo ser construído, era um lugar que representava esse centro da adoração a Deus. Mas o que havia acontecido com Siló? O lugar já havia sido destruído uns 5 séculos antes desse momento aqui da história. Ali pela metade do século 11 a.C., ele havia sido destruído pelos filisteus. Agora era só um lugar de ruínas.
Ficava, inclusive, na parte do território que pertencia ao Reino do Norte, Israel, que agora já era ocupado pelos assírios. Jeremias lhes diz, então, vocês estão confiando em que agora? Vão até Siló e dê uma olhada, se possível, nas ruínas que sobraram. E Jeremias, como está dizendo, isso é o que acontecerá com vocês. A gente imagina que alguns até podiam olhar para Siló, ali de Jerusalém, olhando para Siló com certo orgulho, né? Do tipo, olha o que aconteceu com eles. Isso nunca acontecerá com a gente, com o nosso templo aqui em Jerusalém. O reino do norte sucumbiu, mas nós não. Na época do profeta Isaías, que Isaías tinha sido uns 100 anos, mais ou menos, do que está acontecendo aqui com Jeremias. Nós resistimos e sobrevivemos como reino aqui no sul. Aí vem Jeremias, o profeta, né? O profeta tem dessas coisas, né? É chato, né? O Jeremias vem e desfaz essas vãs esperanças deles. Jeremias desfaz essa confiança no seu próprio histórico, no seu passado, e os alerta que virá um juízo forte sobre eles. Dá para entender, né? Como o sermão de Jeremias não foi popular, porque o agarraram, nos conta no capítulo 26, que descreve de novo essa mesma cena, né? Que o agarraram, quase o mataram, prenderam por causa das suas palavras. Aí nós vamos à segunda tentação que aparece nesse texto, que é a tentação de confiar na sua própria religiosidade. Veja que no texto nos diz que eles dedicavam holocaustos e sacrifícios a Deus, nos seus rituais. Mas esse era o problema, não passavam de rituais vazios, porque, na verdade, eles ofereciam esses rituais externamente. Eles expressavam sua religiosidade de uma forma exterior, visível para as pessoas, mas, na verdade, não seguiam os mandamentos de Deus no seu íntimo, nas suas vidas, nas suas relações. Não eram genuínos, autênticos na sua adoração, justamente porque não se deixavam ser transformados nessa relação com Deus. Nos versos 22 e 23 fica claro isso. Não eram ofertas e holocaustos que eu queria deles. Esta foi minha ordem. Obedeçam. Obedeçam ao que digo e eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Façam o que eu ordeno e tudo lhes irá bem. Tudo lhes irá bem, não por causa dos seus rituais externos de religiosidade, mas lhes irá bem quando fizerem o que Deus lhes ordena. É como naquele livro que nós recomendamos há algum tempo na igreja, inclusive os livros acho que chegaram já lá, viu? Falem com a Miriam, com a secretaria, combinam o dia de colocar máscara e buscar os livros devocionários, muita coisa chegou lá. Né? Momento propaganda, marketing aqui no meio da mensagem, né? Que coisa, né? Procura um livro lá, que já deve ter chegado, e esse daí que eu faço referência é aquele que, inclusive, o Ziel fez o prefácio desse livro, Adoração Perigosa. Onde o autor reforça isso, que a adoração a Deus, gente, tem a ver com justiça. A adoração a Deus tem a ver com viver corretamente em sociedade uns com os outros, e em especial no trato com os mais vulneráveis da terra. Isso é adoração. Quando eles se achavam seguros por causa das palavras dos falsos profetas, que repetiam, verso 3, o templo do Senhor está aqui, o templo do Senhor está aqui. A exortação do Senhor através de Jeremias foi: só serei misericordioso se vocês abandonarem seus pensamentos e atos perversos e começarem a tratar uns aos outros com justiça, se pararem de explorar os estrangeiros, os órfãos, as viúvas, se pararem de cometer homicídio e se deixarem de prejudicar a si mesmos ao adorar outros deuses. Eu fico pensando, irmãos e irmãs, que justamente esse é um problema sério nós, dos dias de hoje. Nós confiamos mais na nossa religiosidade do que em Deus. Nós confiamos mais na nossa tradição, na nossa história, nos nossos rituais, nas nossas conferências. Confiamos mais no nosso pastor. Aí eu vou falar, não, esse é confiar mais no pastor, a gente não faz isso não. Ainda bem, amém, né? Mas às vezes pode, sei lá, vai que acontece, né? Então, eu Codo, o Ziel e eu vamos ficar até mais tranquilos se isso não é o problema com a gente. Mas às vezes acontece. Às vezes a pessoa confia mais no que o pastor está dizendo do que no que a palavra de Deus está dizendo.
Isso é sério, gente. Na verdade, é uma tragédia. Quando nós confiamos mais na nossa experiência religiosa do que em Deus mesmo, na sua palavra, nós estamos num sério problema. Por isso eu reconheço que eu sou muito desconfiado quando certos grupos, igrejas, são muito autorreferentes. A minha tradição é a melhor. Os autores, a teologia, os que nós defendemos. A nossa conferência, essa sim é a conferência do poder. O nosso ministério que vai trazer um avivamento. Cara pálido. Como se fôssemos nós os que tivéssemos o poder, o controle sobre Deus. E que nome mentira, ou que nome perigo desses que afirmam falar em nome de Deus, mas que, na verdade, estão confiando em si mesmos. Eu lembro quando eu era jovem, já sei, faz muito tempo. Eu ia, adolescente, a muitos acampamentos e conferências que eram chamados acampamento, conferência de avivamento. Venha para esse evento e haverá um avivamento. E ali, como que davam receitas para ativar esse poder do sobrenatural da nossa vida. Hoje, tanto tempo depois, né? Eu continuo, às vezes, vendo propagandas de algumas conferências, e eu que já cheguei aos 50 anos, eu sei que não parece, eu que já cheguei aos 50 anos, fico pensando se muita coisa mudou, mas muitas outras continuam na mesma, né? Sabe aquela coisa, né? O tempo passa, o tempo voa, mas a poupança, Bamerindos, continua numa boa. O pessoal novo hoje não deve ter entendido nada agora, né? Mas o pessoal agora antigo, é a hora da vingança, a gente vai falar, eu lembro disso aí sim. Algumas coisas parecem que continuam do mesmo jeito. Faça esse workshop e ativaremos o sobrenatural na tua vida. O que é isso, gente? Isso sem falar nos ensinamentos que são passados como se fossem palavra de Deus, mas infelizmente estão longe da palavra, porque é muito mais expressão de ideias e ideologias bem humanas. Aliás, isso pode acontecer mais, tanto à direita como à esquerda, não tem a ver com um lado político que você vota no dentro da igreja, a gente tem que ter gente que vota mais de um lado e vota mais de outro. Isso é ser igreja. O problema é justamente mais perigoso, quando eu só acho que ideologia é o que o outro pensa, não o que eu estou falando e defendendo. Aí que está o perigo. Quando eu sempre digo que o dos outros é ideologia, e não, o que eu estou dizendo é a palavra de Deus, é mesmo. E esse é o perigo da idolatria, quando o que a gente acredita e como a gente vive não nasce de uma boa leitura, de uma boa interpretação na comunidade. Corrigir nome, gente, é tragédia no meio do povo de Deus. O que nos leva ao terceiro ponto, que é confiar em si mesmos. No final das contas, parece que isso de confiar no passado, ou isso de confiar na sua própria experiência religiosa, são expressões de um mesmo problema, confiar em si mesmos. Confiar em si mesmos em lugar de confiar em Deus, em si mesmos em lugar de confiar nos propósitos do Senhor, revelados e entregues a nós na sua palavra. Essa rebeldia é bem exposta pelo sermão de Jeremias. Continuaram a fazer o que bem queriam e a seguir os desejos teimosos do seu coração perverso. Não deram ouvidos ao Senhor, foram teimosos. São expressões que se repetem nesse capítulo e em outras partes do livro de Jeremias. Talvez o passo além do problema anterior, que era o de confiar na sua própria religiosidade, é que aqui a tolice é ainda mais explícita. Aconteceu com o povo naquela época, acontece ainda de maneira muito triste entre nós hoje. Quantas vezes eu ouvi gente dizer assim, sabe, Ricardo? Se eu estou na igreja hoje é porque algo bom o Senhor deve ter visto em mim. Não. Absolutamente não é assim que funciona. Se você acha que está numa jornada de fé cristã por causa dos seus méritos, por causa de algo que você tinha feito de bom, e que por isso você tem valor diante de Deus, eu tenho uma péssima notícia. Ou talvez eu deveria dizer uma excelente notícia, porque te livrará desse auto-engano, né? Se estamos onde estamos na nossa vida com Deus, é porque a graça dele nos alcançou. Não porque fizemos algo para merecer isso. É a presença de Deus, daquele que vem até nós, que sempre será o ponto mais importante, a verdade mais profunda. Por isso a celebração do Natal é algo tão especial. Deus decide vir até nós.
Deus toma a iniciativa de se encarnar, de se tornar um frágil bebê, de viver entre nós para que por sua presença, por causa daquilo que ele faz por nós, tenhamos vida. Essa é a mensagem do Evangelho. Qualquer outra coisa será auto-engano, ainda quando seja algo religioso, travestido de palavras religiosas, travestido de piedade, usando palavras e roupagem de fé. Mas se não está baseado no que o Senhor fez por nós, então nós erraremos completamente o alvo. No melhor dos casos, vai ser uma doce ilusão, um doce auto-engano, e no pior dos cenários, será heresia mesmo. Alguém poderia contra-argumentar, mas não somos chamados a sermos pessoas boas? Vejam bem, e preste atenção porque esse é um ponto crucial. Nós somos chamados a abrir nossas vidas para experimentar a presença de Deus em nós, para viver a vida que Ele nos oferece. Mas para isso nós não confiamos em nós mesmos, e sim na graça de Deus que nos alcança, e aí sim nós nos tornaremos pessoas melhores do que antes. Depois, como fruto dessa graça e da presença de Deus em nós, e claro que esperamos que isso se traduza em que tenhamos boas vidas, e que sejamos, por causa da obra de Deus em nós, canal de paz e vida para outros também, mas só porque o Senhor já nos alcançou primeiro, porque Ele me transformou e segue me transformando, então eu posso ser graça e ser bênção também para outros. E passamos à quarta e última tentação, que é a de confiar nos nossos ídolos. Só no capítulo 7, no comecinho do capítulo 8, aparecem vários ídolos. Aparece Baal, no verso 9, a rainha dos céus, Azerá, a deusa mãe dos cananeus, né, no verso 18. Nos fala de ídolos detestáveis no templo, no verso 30. Santuários idólatras, no verso 31. A quem ofereciam seus filhos e filhas sacrificados no fogo. Era toda uma tragédia, levando à escravidão a esses ídolos e a uma tristeza profunda no povo, como vemos no final do capítulo 7. Depois, ao princípio do capítulo 8, o profeta também faz referência ao sol, à lua, às estrelas, que eram as divindades pagãs preferidas, nesse momento, pelo povo em Jerusalém. O que eram essas idolatrias que abundavam no meio do povo? O que elas indicavam, revelavam sobre a saúde espiritual do povo que antes adorava ao Deus Yahvé, ao Deus Eu Sou do povo hebreu? Nós temos, queridos, uma pista importante quando vemos o que era oferecido para essas divindades, para esses ídolos. Queimavam incenso, verso 9, sacrifícios, massa, bolos, no verso 18. E aí, no capítulo 7, 21 a 22, nós temos uma palavra, digamos, muito honesta e direta de Deus e demais sacrifícios, e como a carne vocês mesmos. Quando tirei seus antepassados do Egito, não eram ofertas e holocaustos que eu queria deles. Logo depois, Deus lhes diz que o que ele demanda do povo, então, é obediência, não sacrifício. O profeta aqui não fala palavrão, mas é quase, né? Pegue esse sacrifício e engulam esse sacrifício. O que eu demando de vocês, Deus está dizendo, não são sacrifícios, é obediência. Veja que interessante, a lógica que eles seguiam com seus ídolos era essa: sacrifícios, ofertas, agrados aos ídolos, esperando assim obter algum favor da parte deles. Ou seja, o que eles queriam era uma relação com seus ídolos, onde eles poderiam manipular essas forças, essas divindades, em seu favor. No final das contas, eu trato a Deus como um ídolo quando eu penso ou imagino que posso manipulá-lo para que ele faça o que eu quero. Eu vou repetir que isso é importante. Eu estou tratando a Deus como um ídolo quando eu penso ou imagino que eu posso manipulá-lo para que ele faça o que eu quero. Em Jeremias, Deus revela o seu caráter a nós de uma maneira completamente diferente. Ele é Deus. Ele é quem demanda algo de nós.
E o que ele quer é que nós o sigamos o que ele nos indica, os seus mandamentos, os seus propósitos revelados a nós. E assim, quando nós o seguimos, experimentamos vida, algo melhor que vem dessa obediência a um Deus da aliança, um Deus do pacto, que é experimentar a sua boa justiça. Vida e justiça que vem de Deus. Resumindo, eles deveriam tomar cuidado, então, para não confiar no passado, não confiar em sua própria religiosidade, não confiar em si mesmos, não confiar nos seus ídolos. O que fazer, então? O contraponto em toda a passagem é que o Senhor continua a nos enviar a sua palavra, que precisa, por nós, ser ouvida e praticada. O Senhor não desiste. Ele continua falando, ele continua enviando seus profetas, ele segue enviando a sua mensagem. No final, o desafio de aprendizado que temos nessa passagem vai ser, então, redirecionar os verbos da idolatria que aparecem no verso 2 do capítulo 8. Espalharão os ossos no chão diante do sol, da lua, das estrelas, os deuses que meu povo amou, serviu, seguiu, buscou e adorou. Olha só que interessante. Que esses verbos, amou, serviu, seguiu, buscou e adorou, e o Lucas pode avançar isso ao slide, para que sejam verbos, ações, que se voltam não a ídolos, como o sol, a lua, as estrelas, nesse caso, mas ao Deus criador de todas as coisas, fonte da nossa vida, criador de todas as coisas e reconciliador de todas as coisas do universo com ele mesmo. Amar, servir, seguir, buscar, adorar. Essa sequência de verbos e ações é muito bonita, muito significativa. Eles aparecerão outras vezes ao longo do livro como um convite para amar, servir, seguir, buscar e adorar a Deus. Eles me fizeram lembrar de um dos textos mais famosos de Jeremias, que é em 29, capítulo 29, versos 12 a 14, que eu me lembro desse verso na linguagem de ontem, né? Eu já revelei minha idade hoje, é na linguagem de hoje, quando diz assim: então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor. Tem até mesóclise, né? Aí, né? Olha só, serei achado de vós, na Almeida, Revista Corrigida, né? Ou eu me deixarei ser encontrado por vocês, na NVI. Serei encontrado por vocês, na nova versão transformadora que estamos usando hoje. Nesse fim de ano, queridos, queridas, nesse Natal, em que ou em quem você depositará a sua esperança, a sua confiança? Eu faço votos sinceros que não seja no seu passado, nem na sua própria devoção religiosa, nem em si mesmos, nem em seus ídolos. E que cada um de nós, ao buscar amar, servir, seguir, buscar e adorar o Deus Criador, que se revela a nós nas Escrituras, nós encontremos nesse fim de ano, nesse Natal, a esse Deus que se deixa ser encontrado por nós. Nele a nossa confiança, nele a nossa esperança, nele a justiça e a vida por causa do que ele fez e por causa do que ele faz por nós. Deus nos abençoe.